Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Eu sou Karina Cascosa e agora nós vamos para a oitava questão do município de Marília, do ano de 2021, da banca VUNESP. É uma questão que vai falar sobre índices de mortalidade. Venha comigo! Pessoal, o que dizia a oitava questão? Em relação à mortalidade proporcional por idade, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Indica o peso dos óbitos em cada idade ou faixa etária em relação ao total de óbitos. B. É o melhor indicador para subsidiar o planejamento de leitos de terapia intensiva. Dispensa estudos sobre as causas da distribuição da mortalidade por idade. D. O deslocamento da concentração de óbitos para as faixas de idade mais elevadas sinaliza o aumento da violência da comunidade. E é de pouca ajuda na avaliação dos níveis de saúde da população. Vamos revisar esse assunto. E para a gente chegar nesse índice de mortalidade profissional, é importante a gente entender alguns conceitos antes. Pessoal, nesse esqueminha a gente tem o P, que significa população total. Dentro da população total de um determinado espaço, num momento específico, a gente tem os pacientes que ficam doentes, representados pela letra D. E dentre os pacientes que ficam doentes, a gente tem aqueles que vão a óbito. Então, por exemplo, se a gente considerar no mês de janeiro, no estado de São Paulo, a gente tem uma população total. Dentre aqueles habitantes, a gente tem aqueles que adoeceram por Covid-19. Dentre aqueles que adoeceram por Covid-19, a gente tem aqueles que morreram por essa doença. Ficou claro? Então, aqui, o que a gente precisa entender? O que é morbidade, mortalidade e letalidade? Então, a morbidade seria o número de indivíduos que estão doentes, que adquiriram a doença, em relação à população total. A mortalidade, a gente tem o número de indivíduos que foram a óbito em relação à população total. Então, na letalidade, a gente tem o número de indivíduos que morreram por determinada doença em relação ao número de indivíduos que adoeceram por aquela doença. Por exemplo, o número de indivíduos que morreram por Covid-19 em janeiro em São Paulo, em relação aos pacientes que contraíram a doença em janeiro no estado de São Paulo. Isso é letalidade. Quanto a doença é letal? Quanto ela mata? Dentre os indivíduos que adoeceram, quantos morreram? Ok? Tá. Então, quando a gente fala de morbidade, a gente tem que lembrar de dois conceitos: incidência e prevalência. Incidência seria o número de casos novos daquela doença em relação ao total da população. Prevalência seria o número de casos novos mais os antigos que ainda estão em curso em relação ao total da população. Isso de vez em quando cai em concurso. Então, para não confundir, eu decorei assim, veja se isso é válido para você. Incidência, começa com I, os casos que iniciaram naquele período. Então, número de casos novos. Incidência, casos que iniciaram, casos novos. Prevalência, começa com P, passado, presente. Casos antigos mais os casos novos. Tá? Então, incidência, número de casos novos. Prevalência, número de casos novos mais os casos antigos em relação ao total da população. Na mortalidade, a gente tem dois principais. O primeiro seria o coeficiente ou a taxa de mortalidade. Seria o número de óbitos em relação ao total da população, que é o que a gente viu no nosso esqueminha. Aí a gente vai ter a mortalidade proporcional. Chegamos no assunto da nossa questão. A gente tem duas principais. O índice de mortalidade proporcional por causa, se morreu por problema cardíaco, se morreu por Covid, se morreu por diarreia, se morreu por problema respiratório. E o índice de mortalidade proporcional por idade ou por faixa etária, né? E aí a gente vai ter, quando a gente fala de mortalidade proporcional, a gente vai ter número de óbitos por idade, por faixa etária, dividido pelo total de óbitos. Perceberam essa diferença em relação à mortalidade proporcional e o coeficiente ou taxa de mortalidade? Um exemplo de mortalidade proporcional é a mortalidade infantil, que são aqueles que foram a óbito antes de completar um ano de vida.
ok? Bom, e aí a gente tem a letalidade, que é o número de óbitos por determinada doença, dividido pelo número de indivíduos com a doença. A gente não pode esquecer que a letalidade é uma relação entre a mortalidade e a morbidade. Quanto aquela doença mata. Voltando para o nosso esqueminha, vamos acrescentar aqui então a mortalidade proporcional. Então, quando a gente fala de mortalidade proporcional, a gente tem óbito sobre óbito, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter o número de óbitos naquela idade, naquela faixa etária ou por aquela determinada doença, dividido pelo total de óbitos. Essa é a grande diferença da taxa ou coeficiente de mortalidade, onde a gente tem o número de óbitos pelo total da população. Pessoal, voltando para a nossa questão, vamos de baixo para cima. Então, em relação à mortalidade proporcional por idade, diz que é de pouca ajuda na avaliação dos níveis de saúde da população? Não, é o contrário, é extremamente importante. É muito relevante saber qual é a mortalidade abaixo de 1 ano, a mortalidade acima de 60 anos, porque aí a gente vai poder determinar as políticas de saúde específicas para essas faixas etárias. Então, essa alternativa está errada. Alternativa D. O deslocamento da concentração de óbitos para as faixas de idade mais elevadas sinaliza o aumento da violência da comunidade? Não. Quando a gente tem o deslocamento da concentração de óbitos para as faixas etárias mais elevadas, significa um aumento da expectativa de vida dessa população. As pessoas não estão morrendo mais cedo, as pessoas estão morrendo mais tarde, então as pessoas estão vivendo mais. Então, toda vez que falar que ocorre um deslocamento dos óbitos para as faixas etárias mais elevadas, significa aumento da expectativa de vida dessa população. Não, está errado. Alternativa C. Fala que a mortalidade proporcional por idade dispensa estudos sobre as causas da distribuição da mortalidade por idade. Não, pessoal. Tanto a mortalidade proporcional por idade quanto a mortalidade proporcional por causa, elas são extremamente importantes e elas se completam. Nada adianta eu saber quantas crianças morreram abaixo de 1 ano se eu não souber do que essas crianças estão morrendo, ok? Então, mortalidade proporcional por idade e mortalidade proporcional por causa são extremamente importantes. Uma não exclui a outra. A alternativa está incorreta. Alternativa B. É o melhor indicador para subsidiar o planejamento de leitos de terapia intensiva? Pessoal, a gente tem outros índices que vão subsidiar melhor o planejamento dos leitos de UTI, como, por exemplo, a taxa de ocupação hospitalar, o coeficiente ou taxa de mortalidade e não especificamente a mortalidade proporcional por idade. Então, essa alternativa também não se enquadra aqui. E aí, pessoal, a gente chega na alternativa A, que diz que a mortalidade proporcional por idade indica o peso dos óbitos em cada idade ou faixa etária em relação ao total de óbitos. É exatamente a definição desse índice. Chegamos na resposta correta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado e compreendido esse assunto. Pessoal, esse conteúdo foi importante para vocês? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada aqui no canal. Obrigada pela sua companhia e até a próxima questão. Tchau!